Olá, bem-vindo ao programa Vida Ativa. Hoje vamos falar de um tema super interessante: atividade física como prevenção de doenças crónicas. E certamente vamos receber diretamente da IAMED a doutora Shalina Mamed, mas também a personal trainer Adena Banze. Vamos tentar compreender primeiro o que são doenças crónicas, quais são os sintomas, as causas e as possíveis prevenções. Mas primeiro, permitam-me cumprimentar a doutora Shalina. Olá, doutora Shalina, bem-vinda ao programa Vida Ativa. Olá, eu sou a Shalina Mamed, nutricionista da clínica IAMED. Hoje venho conversar um bocadinho sobre as doenças crónicas. Exato. Doutora, primeiro seria importante definir o que é que são doenças crónicas. Como a palavra bem diz, crónica vem de uma coisa duradoura. Okay. Significa que uma doença crónica é para a vida toda. É crônico e nós levamos o tratamento a vida toda. Posso aqui dizer algumas doenças crónicas, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, a obesidade, que são doenças que estão relacionadas umas às outras. Então, falando das doenças crónicas, vou dizer que são doenças que nós temos que fazer um devido acompanhamento por toda a vida, não só medicamentoso, como também nutricional e também associado à atividade física. Exato, então podemos considerar que não tem cura. Isso. Na verdade, a doença crônica não tem cura, sim, mas ela é possível de ser controlada. Olha que deixa-me dar um fato que aconteceu. Eu já tive pacientes diabéticos que faziam controle rigoroso, medicamentoso e nutricional, que tiraram a medicação, pararam de fazer a medicação por conta dos medicamentos naturais. Exato. Por estarem a controlar a diabetes através de chás. Então, não necessariamente que todo indivíduo com doença crônica tem a vida toda com medicamento. Já tive, são poucos os casos, mas já tive sim alguns casos que tivemos que o médico suspendeu a medicação porque a diabetes, a glicemia estava 100% controlada e sempre temos que fazer um controle para ver se não temos um pico glicêmico para podermos voltar a medicar. Exato. E quais são os primeiros sinais ou sintomas de uma doença crônica? Muito bem, quando falamos de sinais e sintomas de uma doença crônica, na verdade, dependendo da doença, falando da diabetes, hipertensão, obesidade, pronto, é o aumento do peso. Ela não te dá um sintoma específico. Ok. Se acontecer isto, possivelmente tenho a glicemia alta e serei diabético. Não temos um sintoma específico, mas temos alguns sinais que vou aqui citar, como alteração do sono, como alteração das necessidades, em particular urina e fezes, como também alteração de urina e fezes, alteração do sono. Quais são os primeiros sinais, ou por outra, quais são os primeiros sintomas desta patologia, desta doença, assim posso considerar? Muito bem. Falando dos sinais e sintomas, temos que dizer que as doenças crônicas não têm um sinal ou um sintoma específico. Ok. Mas nós podemos associar alguns, mas dizer que não. Eu sinto isto e por eu estar a sentir isto, eu serei diabético. Ou por outra, porque tenho algum sintoma diferente, sou hipertenso. Não necessariamente, mas tem alguns sintomas sim que respondem que o nosso organismo não está devidamente bem. Quais são esses sintomas? Alteração do sono, alteração das necessidades, relativamente especificamente a urina e as fezes, o cansaço, a fadiga constante, uma dor constante. Nós acordamos, sentimos uma dor de cabeça constante. Por que isso está a acontecer connosco? Não é normal para um ser humano. Muitos dizem que a dor na nuca representa a hipertensão, mas há indivíduos que não sentem dor alguma e estão com uma pressão arterial altíssima. Então, não necessariamente é para todo indivíduo. Como também palpitações
palpitações não é uma coisa que nós sentimos diariamente e que todo mundo tem palpitações. Então, quando nós acordamos em algum horário do dia, sentimos palpitações, é um alerta, temos que procurar um médico. Exato. E quais são as principais causas? Muito bem. Falando de doenças crônicas, a doença crônica, dependendo de cada caso, não é uma doença que nós adquirimos à nascença, dependendo de cada caso, porque existe também a diabetes do tipo 1, mas não vamos aprofundar agora. Falando das doenças adquiridas, das doenças crônicas adquiridas, as principais causas de nós adquirirmos as doenças crônicas, em primeiro lugar, é o sedentarismo. Ok. O sedentarismo é uma das principais causas porque nós comemos, consumimos muita energia e não temos gasto energético. Então, quando nós não tiramos nada, então tudo que nós consumimos acaba por ficar no nosso organismo e não temos o gasto energético a partir da atividade física. O segundo ponto é o tabagismo, que vicia. O tabagismo é viciante. É viciante. Excesso de bebidas alcoólicas. Em algum momento o álcool é calórico, então nós vamos beber e a bebida alcoólica, posso dizer que é traiçoeira, porque ela convida a beber mais e mais. Não fugindo do nosso tema, o álcool engorda? Sim, o álcool engorda. O nível calórico por grama, por mililitro do álcool é alto. Então nós temos que fazer esse cálculo dependendo da quantidade de cada indivíduo, quanto bebe, ok? Exato. Doutora, como é que a alimentação e o estilo de vida impactam no surgimento ou controle destas doenças? Muito bem. Quando nós temos uma alimentação desequilibrada, uma alimentação super calórica, em algum momento estamos a conduzir para as doenças crônicas. Por quê? Porque a nossa alimentação tem que ser baseada não só em gorduras, não só em refrigerantes. Isso são alimentos que prejudicam a nossa saúde. Então, falando necessariamente da alimentação, para um indivíduo poder controlar-se, prevenir a sua saúde para não ter doenças crônicas, este indivíduo tem que consumir uma quantidade de carboidrato necessária, uma quantidade de proteína necessária, uma quantidade de vitaminas e minerais, que são as frutas, vegetais necessárias, e saber em que horários deve consumir. Isto tudo depende de cada indivíduo. Qual é a vida do indivíduo, como é que funciona a vida do indivíduo, quantas refeições faz por dia, qual é a necessidade calórica deste indivíduo, para podermos enquadrar. Falando necessariamente das doenças crônicas, é muito, mas muito importante a presença de vegetais na alimentação. Muitíssimo importante. A proteína também é bastante importante, tanto quanto o carboidrato, mas para nós termos um sistema imunológico um pouco mais fortalecido, é através das vitaminas e minerais. Então, neste caso, é as frutas e vegetais. Não falei 100% das frutas porque alguns diabéticos têm restrição em relação à fruta, mas os vegetais é para todos, consumir bastante vegetais. Quando falo de consumir vegetais, não estamos a falar de fritar os vegetais, estamos a falar de vegetais preparados da maneira correta. Pois bem, qual seria a importância do acompanhamento médico regular para pacientes com doenças crônicas? Muito bem. Quando falamos de um acompanhamento médico, é para nós conseguirmos seguir o paciente de modo que ele não tenha pico glicêmico, não tenha pico de uma pressão arterial alta, que nós conseguimos controlar, que a vida deste paciente está controlada em relação ao parâmetro normal como a doença crônica deve andar. É por isso que nós temos que fazer o devido acompanhamento. E também, a ida ao médico é um incentivo, há sempre uma melhoria em relação à cobrança do que o paciente deve fazer em casa para apresentar ao médico. Por exemplo, quando vai ao nutricionista, nós entregamos um plano ou umas recomendações nutricionais. É necessário que o paciente volte para nos apresentar quais são as dificuldades que está a ter a partir desta alimentação. Então, por isso que é muito importante fazer o controle do acompanhamento. E também pode existir casos que o paciente não está a tolerar alguma alimentação ou alguma medicação que devemos fazer a substituição. Só podemos fazer isso
no controle. Exato. E como é que a prática de exercícios físicos pode ser, em algum momento, adotado para quem já possui esta doença? A prática de exercício físico deve ser para todos. Indivíduos que não têm doenças crónicas, assim que atingimos principalmente a idade adulta, nós temos que fazer exercício físico regular. 30 minutos por dia, uma caminhada, uma corrida. Especificamente para doenças crónicas, é ótimo, porque nós conseguimos regular o stress, conseguimos regular o nível de glicemia, conseguimos também, através do exercício físico, ter uma mais necessidade para a hidratação, para bebermos mais água, porque o exercício físico em algum momento deixa-nos um pouco cansados, então vamos ter uma mais necessidade de bebermos mais água. Então ele também convida a água. Exato. Então, de forma resumida, digamos não ao sedentarismo. Exato. Doutora, em linhas gerais, o que tem a deixar ficar em jeito de considerações finais aos nossos telespectadores e internautas? Muito bem. Em primeiro lugar, eu sempre vou aconselhar: comam bem. Vamos comer para nutrir, não comer para simplesmente saciar. Nós temos que nutrir, ter uma alimentação balanceada, exercício físico ativo todos os dias. Damos a brecha do final de semana, um dia e outro, mas tem que fazer parte da nossa vida o exercício físico. Pelo menos comer 1 a 2 frutas por dia, dependendo de cada caso. Aproximem sempre a um profissional de saúde quando tiverem alguma dúvida e não deixem de alimentar-se devidamente. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Celina Mamad. Podemos aprender muito em torno da atividade física como prevenção de doenças crônicas. Por agora, vamos a um curtíssimo intervalo e voltamos já já. Campanha Promo de Publicidades da MBCTV. Novembro a janeiro, pacotes incríveis. Anuncie na MBCTV e aproveite nossas ofertas imperdíveis. Não perca a oportunidade de destacar a sua marca. Ganhe uma visibilidade única e alcance um público diversificado. Entre em contato agora e saiba mais. Seu anúncio pode ser o próximo a brilhar na tela da MBCTV. Transforme sua mensagem em sucesso. MBC, conectando o mundo. Voltamos depois de um curtíssimo intervalo, mas regressamos com a personal trainer Adina Banzo do Ginásio Universo. E na primeira parte nós falamos muito do sedentarismo. Então vamos tentar compreender dela quais são os exercícios que nós podemos praticar no nosso dia a dia para que não nos tornemos sedentários. Adina, bem-vinda ao programa Vida Ativa. Bom dia, Mônica. Bom dia, telespectadores lá em casa. É um enorme prazer estar aqui no canal MBC. Então, vou resumir um pouco aquilo que é sedentarismo. Sedentarismo é, mais ou menos, nos colocar sempre no mesmo lugar, o que é difícil. Geralmente estamos em casa para o serviço, casa, serviço, comer, e não praticamos nenhum exercício físico. Quando, na verdade, nós podemos praticar exercício físico mesmo estando em casa. Okay? Uns 30 minutos dá para fazer uns exercícios com o peso do corpo e já está, aí estamos a evitar o sedentarismo. Também tem a internet, agora mostra aqui 7 passos, 10 passos por dia, 7 mil passos assim que é, ou 10 mil passos por dia. Já conseguimos fazer isso, conseguimos evitar o sedentarismo. Exato, e podemos mostrar mesmo na prática os exercícios que nós podemos, em algum momento, praticar em casa? Sim, geralmente podemos fazer as corridas podemos fazer em casa, no mesmo lugar, ok? No mesmo lugar, no mesmo espaço, podemos fazer esses exercícios, só um bocadinho estáticos, para o corpo em geral. Os agachamentos livres ou com salto para quem tem mais peso, os agachamentos livres para quem
consegue, né? Ainda está a começar, pode fazer mais agachamentos livres, sem precisar do salto. E temos os work lunges, podemos fazer fundos. Então, aquilo que são os work lunges, a fundo no mesmo lugar, que é um passo à frente e baixamos o pé, ok? Lentamente, controlando a postura para não prejudicar a lombar. Então, temos exercícios chamados HIIT, no qual é de alta intensidade e baixo número de séries. Podemos fazer os chinelos, que ajuda a trabalhar o corpo todo, ok? 15 a 20 repetições, descansando uns 30 segundos e voltamos para os burpees. Isso também ajuda a desenvolver o abdômen. Qual você podemos fazer o burpee. Esse também ajuda a diminuir o abdômen. 15 repetições, 4 séries e com descanso de 15 segundos no máximo. Adina, existe uma atividade específica para quem sofre de hipertensão, diabetes ou mesmo obesidade? Para os que sofrem de hipertensão e obesidade, os que sofrem de obesidade podem fazer os exercícios mais de alta intensidade, que são os HIITs, os exercícios com mais número de séries e poucas repetições. Enquanto que os que sofrem de hipertensão fazem exercícios com baixa intensidade e com mais número de séries. Trazendo assim um exemplo concreto, existem máquinas específicas para esse tipo de doença? Sim, existem sim. Vamos supor que és uma pessoa hipertensa, Mônica. Leg press de 90 graus não pode, mas a de 45 está mais para cima, então tu podes conseguir executar bem e a pressão fica moderada. Enquanto os exercícios com muita intensidade para uma pessoa hipertensa não pode, porque a pressão tende a subir, ok? Então tem sim máquinas específicas para esse tipo de cliente. Exato, então nós podemos mostrar, certo? Podemos. Adina, em jeito de considerações finais, o que tem a deixar ficar para os nossos internautas e telespectadores? Obrigada, primeiro, Mônica, pelo convite, mais uma vez. Em sim, telespectadores, treinem, cuidem da vossa saúde. Treinar não é só estar no ginásio, mas em casa também podemos praticar exercícios físicos na rua, na praia, em qualquer lugar. Aquela dança já está a fazer exercício físico. Então, mais uma coisa, falando da diabetes, deixa eu só citar, diabetes é uma doença nutricional, então nós comemos da diabetes. Controlem muito a vossa alimentação, procurem um nutricionista, comam mais vegetais e pratiquem exercícios físicos. Adina, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E desta nós colocamos um ponto final da presente edição do programa Vida Ativa, onde falamos de atividade física como prevenção de doenças crônicas. E vamos, mas com promessas de voltar na próxima edição. Tá.